Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode. Aquele podcast que eu posso, ela pode, ele pode, todo mundo, geral pode. Agora, geral deve se inscrever no canal, né? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, compartilha, curta, indica, vai lá agora lá no Instagram, indica quem você gostaria que a gente trouxesse aqui. Faz até melhor. Vai no Instagram da pessoa. Sabe aquele cantor, aquele ator, aquele empresário, aquela figura, aquele cara tipicamente carioca que você gostaria de ouvir a história dele? Marca ele no nosso e marca a gente no dele. Já faz essa ponte aí. Fala assim, pô, vai lá no Geral Pode, fala com a rapaziada lá. E aí vai no nosso e fala assim, pô, chama o fulano. E aí a gente pode, de repente, se conectar e trazer gente muito legal, que é o que a gente... Felizmente e sem nenhum tipo de modéstia, a gente está trazendo sempre gente legal aqui que tem conteúdo. Aqueles papo furado a gente não gosta muito não, que você sabe, né? E hoje eu tô trazendo um convidado aqui que eu confesso que eu não sei nada do assunto. Quem me conhece sabe que eu não dirijo, não tenho carro, não converso sobre carro, não entendo nada. Para mim, o carro eu vejo na parte de dentro do carro. Então, assim, eu particularmente sou um zero à esquerda. E é até melhor, porque eu vou quebrar aqui, vou ter todas as minhas curiosidades sanadas por ele, João Rossi, o dono da JK, uma agência de automóveis aqui do Rio de Janeiro, e que vai falar... Sabe que os teus clientes, provavelmente, que chegam no teu negócio, eles chegam já doidos que, porra, principalmente o homem, né? Fica louco, é louco por carro desde molequinho, né? Você, na verdade, o teu negócio é o realizador de sonhos, pode ser assim? Pode, deve, é isso aí. É isso? É isso. Mas, já te recebendo aqui, prazer você ter vindo, mas como é que tua relação, como começa a tua relação com o carro? Você é aquele moleque que desde pequenininho era doido por carro e virou um empresário do ramo? Me conta essa história aí, João. Isso aí, bacana pergunta. Geralmente essa pergunta ela é frequente. Né? O cliente se torna um pouco mais íntimo e não conhece um pouco do nosso passado, ele tem curiosidade de fazer essa pergunta. E sim, a minha relação com o automóvel é antiga. Não sei nem te dizer quando é que ela começou, mas ela começou, assim, eu brinco que ela vem no DNA, porque poucas pessoas têm os dois lados, né? Eu tenho um pai que gosta de automóvel, com um avô que gosta de automóvel e com uma mãe que gosta de automóvel. Ah, então A minha mãe curte carro. Minha mãe dirige bem, gosta de carro. Então o assunto de carro ele é perene lá em casa, né? Começou, a gente não sabe quando e não acaba nunca. Então, sim, comecei desde garoto muito ligado em automóvel. Sempre gostei de ficar perto do automóvel. Meu pai, de uma forma muito bacana, conseguiu colocar um limite também um pouco nisso, né? Isso é importante falar, porque eu acho que nenhum vício ele é bom quando ele se deixa de ser um hobby para ser realmente um vício. Então é óbvio que o adolescente, o jovem, tem essa tendência a se viciar, e o meu pai teve um trabalho ali muito grande eu consegui fazer que eu dosasse essa relação com o automóvel, e sempre fazendo questão que eu também tivesse relação com outros hobbies, outros assuntos, outras coisas. Mas não adiantou muito, mas assim, eu não consegui ficar tão longe do automóvel a ponto que minha vida profissional não fosse para esse lado. Sempre, né? Desde cedo? Desde cedo. Eu comecei... Teu pai era do meio? Não. Cara, é importante falar, eu sou filho de 2 funcionários do Banco do Brasil. Ah, então eles não tinham... Não tinham relação com o negócio automóvel. Só com paixão? Só paixão. Meu pai nunca entendeu de carro como um comerciante, como um revendedor, nem como um mecânico, mas sim como entusiasta. Ele sempre foi um entusiasta, sempre leu muito, sempre procurou saber muito, sempre trocou muito de carro, mas nunca de forma comercial, tá? Sempre foi um cliente. Uhum. E então, desde jovem, né, eu tive essa proximidade com o mercado. E à medida que aquele momento decisivo da vida do jovem ele começa a chegar ali perto da época de vestibular, que você tem que definir o que você vai fazer, eu justamente aos 17 anos de idade, eu começo a comprar e vender peças de carro em casa. Né? Que loucura. É importante lembrar que essa época era a época da saga dos filmes Velozes e Furiosos, que bombaram no mundo todo, né? Fizeram
os jovens todos daquela geração ali, até aqueles que eram mais alheios ao automóvel, prestar mais atenção nos automóveis e terem uma relação diferente com o automóvel naquele momento. Então gerou um comércio de peças e serviços da natureza da customização muito forte. E aqui no Rio de Janeiro, os empresários, os comerciantes dessa área de acessórios não estavam muito ligados nessa área, não. Eles preferiam ficar ali naquele trivial ali de acessórios de uma maneira geral, acessórios de fábrica, acessórios que não tinham a ver com customização. Então tinha um gap aí nesse mercado. Nessa época, o meu irmão mais velho trabalhava comigo, a gente procurou na internet... Ainda sem uma loja física, sem nada? Ele com 20 anos, 19... Não, ele com 20, 3 anos mais velho que eu com 17. A gente buscou representantes comerciais na internet que tinham essas peças para vender e a gente comprava dessas fábricas. Éramos representantes deles aqui no Rio de Janeiro. E nessa época, quem tinha aí 17, 18, 20 anos, 20 e pouco vai lembrar, existiam encontros à noite no Rio de Janeiro, né, que é onde a rapaziada que gostava de carro se reunia para mostrar os seus carros e tal. E você está falando de que ano, mais ou menos? Estou falando aí de 2002, 2003, 2004, tá? E Lagoa, Santos Dumont, Aterro do Flamengo, tinham vários locais que Barra da Tijuca também tinha. Hoje em dia até existe ainda, mas com outro viés. Hoje está um pouco diferente. Naquela época era mais para as pessoas mostrarem os seus carros e ali algumas pessoas no porta-mala dos seus carros mesmo vendiam peças porque o mercado do Rio era carente de encontrar essas peças. Em São Cristóvão, por exemplo, que é um bairro tradicional aí de autopeças, não existia. Você ia lá procurar, não tinha. Então os jovens queriam lâmpadas diferentes, filtros esportivos, escapamentos esportivos. Isso em São Paulo bombando, né? Porra, São Paulo, as lojas todas já faziam para-choque diferente. Aqui no Rio não tinha. É impressionante, não tinha. E a gente identificou isso e começamos a trazer essas peças e cada vez a gente ia nesses encontros. Tinha encontro terça-feira num local, quarta em outro, quinta em outro. A gente ia em todos. À noite, não sei como é que ele estudava na época na faculdade. Não estudava muito, né? Não estudava muito, posso falar isso não, que ele é um cara estudioso. Mas ele se dedicava ali a essa dupla jornada para poder fazer um extra. E a gente tinha uma picapezinha na época, então botávamos os equipamentos ali na capota marítima da picape e começamos a vender ali. E aí você tinha quase que um submundo, né? Você tinha fóruns na internet, não era a época ainda das redes sociais. Então o encontro de pessoas que estavam envolvidos no mesmo assunto acontecia dentro ou de blogs ou de fóruns. Então a gente participava de fóruns que a gente também vendia ali, então a gente tinha clientes Brasil afora, então meu trabalho era, enquanto a gente não estava nos encontros, estava postando mercadoria no correio para esses clientes ao longo do Brasil. Mas nesse momento a faculdade já foi no ralo? A dele não, a minha não, sim. Não, a tua já foi. A minha eu falei, cara, eu sempre prestei muita atenção em comércio, sempre gostei muito de atendimento de pessoas e eu sempre soube que a minha vida profissional estaria no comércio, seja lá qual for. Embora meus pais não tinham esse DNA, esse sangue, eu tive meu padrasto que tinha esse sangue. Meu padrasto é do comércio, sempre foi, apesar de ter sido também do Banco do Brasil, mas em algum momento ele saiu atrás de uma vida melhor e conseguiu através do comércio. Então eu tinha muito essa referência nele. Tinha meu avô, que também era do comércio, então eu tinha muito essa visão de que eu achava que o comércio ia ser agora. Comércio de quê? O mundo que acaba levando a gente, a vida acaba levando. Mas naquele momento ali, de 17, 18 anos, eu tomei a decisão de que eu não ia prestar vestibular num primeiro momento. Até cheguei a prestar e tal, mas sem foco, né? A minha ideia seria entrar para o comércio e abrir uma loja de acessórios, porque eu vivia aquele boom ali do momento do Velozes e Furiosos. Então, em sociedade com o meu padrasto, nesse momento meu irmão sai de cena porque a faculdade dele estava chegando num momento ali que ele precisava se dedicar, precisava escolher, e muito bem ele escolheu a faculdade, hoje ele está muito bem, graças a Deus. E aí eu me associo ao meu padrasto, que tinha esse DNA do comércio, e a gente abre uma loja de som e acessórios automotivos. A loja física, para o CNPJ, a gente abriu antes. Isso é importante falar porque a gente trabalhava o CNPJ em casa, né? Mas a loja física,
a gente abre ali no meio do ano de 2004. Onde? Tá? Em Vila Isabel, tá? Rua Maxwell. Em Vila Isabel tem um carinho danado lá por esse imóvel que a gente abriu. E só que é importante falar que a gente começou vendendo as peças lá em 2002, 2003, e a loja física veio abrir em 2004, já no meio para o final do ano. O boom dos filmes Velozes e Furiosos já tinha passado. Aquele comércio aquela procura daqueles acessórios para customização, ela já estava, já a poeira já estava baixando. Alguns outros, obviamente, comerciantes do Rio de Janeiro que já tinham as suas estruturas prontas, migraram também para esse lado. Então, assim, no momento em que eu abri a porta, eu já não tinha um mercado tão grande, um oceano tão azul, tinha concorrência e a procura já mais baixa. Então a gente acabou abrindo uma loja que tinha esse lado da customização, mas também eu tive que ir para o acessório tradicional também, para poder sobreviver, para poder pagar as contas, para poder fazer clientela. Acessório tradicional que você fala é o quê? O som, é um som, isso-filme? Um alarme, um isso-filme. É importante a gente dizer que hoje os carros já vêm completos de fábrica. Hoje você pode fazer o que num automóvel? O automóvel mais simples que tem já tem trava elétrica, acionamento à distância, vidro elétrico, som. Naquela época não. Naquela época você ia comprar um carro. Ele é completo, mas ele não tem som, ele não tem alarme. Hoje tem mídia, tem a porra Hoje, toda. antigamente o completo era ar, direção, vidros e trava. Isso aí. Um farol de neblina já não vinha, a menos os modelos mais completos. Mas até o modelo mais completo, você comprava um Honda Civic completo, top de linha, o som dele era uma porcaria. Então você tinha aquele cara que comprava o carro top de linha, mas queria ter uma caixinha de som na mala, queria ter uns alto-falantes de uma qualidade melhor, um som, até um próprio aparelho de qualidade melhor. Então, os carros nesse ponto melhoraram muito, né? Hoje você compra um carro top de linha aí, que seja mesmo um Corolla, um Honda Civic, ele tem um som decente, ele tem bastante equipamentos. O que você pode equipar esse carro? Botar um isso-filme, ou se você quiser muito, um som melhor, mas o som que vem de fábrica já atende muito o mercado. Antigamente não atendia, antigamente o som era de fato uma porcaria. Então a gente entrava ali, equipando esses carros que não vinham tão completos de fábrica, e a gente fez alguma clientela, a gente realmente fez ali um mercado. Nesse meio do caminho a gente deu uma pivotada ali, não vou nem dizer pivotada 100%, porque a gente continuou com o acessório, mas comecei a fazer mecânica também. Isso foi muito legal para mim, porque trouxe muito conhecimento de mecânica, porque eu gostava muito de automóvel, mas a mecânica era uma coisa que eu tinha um pouco de medo. Eu conhecia muito o automóvel em si, sabia que ano que era que modelo, que motor, que cavalaria, que torque, quanto custava, eu só sabia tudo. Mas a manutenção era um assunto que eu não tinha muita familiaridade. Pelo contrário, eu tinha até medo, não consegui, não manjo disso aí não. E aí fui convencido por outros amigos, monta, tinha profissional no mercado para fazer, eu tinha vagas dentro da loja vazias, e aí trouxe um mecânico para dentro e devagarinho a gente começou a fazer mecânica e foi uma escola. Assim, a mecânica naquela época já dava mais grana do que o acessório, você tinha mais carência de mecânicos de confiança, então as pessoas começavam a vir muito de difícil, carro, né? Muito difícil. E quanto que o acessório era uma coisa eletiva, né? Você faz o acessório se você quiser. A mecânica não, a mecânica teu carro tá ruim, chegou naquela quilometragem ali, você tem que fazer. E você vai ter que escolher alguém para fazer. E aí a gente começou devagarinho a ter mais essa clientela. Até que eu comecei a conhecer um pouco mais do mercado e consegui ter na cabeça assim de, o que eu gostaria mesmo era comprar e vender carro. Eu tinha muitos clientes da compra e venda de carro. É importante eu falar que nesse endereço eu estava a 500 metros de um shopping de automóvel, uma coisa pioneira para a época, que se vendia muito carro lá, funcionava só sábado e domingo, e eu fazia a manutenção desses carros, eu fazia a instalação de som, troca de som de um carro para o outro. Era aquele que era ali perto do Boulevard? O Boulevard, o próprio Boulevard. Então eu comecei a fazer amizade com alguns lojistas de lá, comecei a ver como era a vida deles, como era a minha, e tinha um especificamente, a gente tem que falar dessas pessoas que elas são importantes na nossa vida, ele tinha uma loja que ficava talvez 50 metros da minha, só que a loja dele era uma loja de carro. E a gente conversava muito, ele era um cara que não tinha tanta diferença de idade para mim, eu tinha 18 ou 19, ele devia ter uns 30 e pouco, a gente conversava muito, e ele, por mais de uma vez, olhava nos meus olhos e falou, João, você gosta de automóvel, né? Você conhece automóvel, quase ninguém conhece. Você está perdendo tempo aí, cara, vendendo acessório, mecânico. Vem vender carro com a gente. Cara, é meu sonho, mas eu não conheço. Ele, não, eu te ajudo.
Se você precisar, eu te ajudo. Quer vir trabalhar comigo? O que você quer? Pô, sai disso aí, eu vejo você correndo aí a semana inteira para ganhar. Pô, admiro aí você, da tua idade, correndo para um lado para o outro aí. Mas isso aí, cara, não sei não. Acho que o automóvel você ia se dar bem. Aí eu a gente começou a ter um relacionamento um pouco mais estreito, mas de conversa. Negócio mesmo, não, era mais conversa. Mas o meu medo era, eu não sei quanto eu tenho que pagar num carro. Sim. Eu não sei quanto ele vende, eu não sei o que. Eu não sei. Eu vou me ferrar se eu entrar nisso aí. Então, ele, não, eu te ajudo. O carro que você quiser comprar, você me liga, eu te digo quanto é. Você já tem a loja, cara. Começa fazendo aí dentro mesmo. Você já tem um acessório, você tem mecânica, você tem tudo, cara. Começa com um carrinho ou outro devagar aí, que você vai ver. Verdade. E eu tinha na época, essa mesma picape que eu contei lá, que a gente botava os acessórios na caçamba dela, que ela era meio subutilizada. E aí falei em casa, falei, dá pra gente dispor desse carro aí e começar a vender ela e começar a comprar e vender um carro. O meu padrasto, é interessante falar que ele é meu sócio até hoje, e ele sempre acreditou muito no meu potencial. Ele falou, você acha que isso aí é bom? Eu falei, eu acho que é. E tem um cara aqui que vai me ajudar e tal. Eu levei ele para conhecer o cara. E ele, não, se você acha que vai ser bom, vamos tentar. E aí vendemos esse carro e ali começou. Foi um bom negócio já, aquela venda foi boa. Foi porque nessa primeira venda, a gente já pegou um carro na troca. E aí começou, e eu tinha muito cliente que vinha na loja. João, tira esse som aqui, bota o som original, porque eu estou vendendo o carro. Tá vendendo? Tá vendendo por quanto? Tá vendendo aonde? Quer me vender? Se você pagar tanto, eu compro. Eu não tinha fornecedor, eu não tinha relacionamento, eu não tinha nada. Eu tinha minha loja ali e aquilo era uma clientela minha. Então a gente começou devagarinho, comprava um carro de um cliente, comprava... Mas expunha tudo no mesmo lugar? Tudo ficava lá. E a maioria das vendas não eram nem ali. Ou a gente anunciava no jornal na época, né? A internet estava começando, não a internet começando, mas o classificado de internet estava começando a ganhar um pouco mais de volume. Tinha muito balcão na época, né? Balcão bombava, Dia né? E Globo. Isso aí. Globo era caríssimo. E ele funcionava melhor para carros mais caros. Carros mais baratos era Extra, o Dia e Balcão. Se o carro fosse muito barato, era Balcão. Que depois veio. Eu fui direto no balcão porque o que eu comprava era barato. Era o balcão que depois virou Bom Negócio, que hoje virou LX. É a mesma empresa. Foi comprada por um por outro. E hoje é o LX. Então, foi assim que a gente começou nesse espaço. Depois de alguns meses, a gente conseguiu ver que realmente o ramo de compra e venda de carro ele era mais interessante do que o acessório e a mecânica. Nesse meio do caminho, esse mecânico que estava lá, que me ensinou muito, ele saiu porque ele começou a ver que a gente estava comprando e vendendo muito carro, ele começou a ficar com medo, ele saiu. E aí eu já não tive nem vontade de contratar outro. Falei, cara, eu estou indo realmente por outro caminho. E aí a gente dividiu a loja, era metade uma loja de som e acessório e metade loja de carro, no mesmo imóvel. E depois pausamos, vamos dizer assim, o acessório, e ficamos só com o automóvel nessa loja. E trouxe bastante bagagem, cara. A gente fez... Não era uma loja que vendia muito, era uma loja de rua. Era uma loja que era num ponto que para acessório ela funcionava bem, porque a pessoa entrava com o carro, mas para o automóvel ela não funcionava bem, porque você enchia lá de carro e o cliente não tinha onde parar. E a rua não era uma rua que tinha estacionamento. Então a gente descobriu que aquele ponto ali... Ele funcionou muito bem no acessório, na mecânica, mas para venda, o cliente não tinha onde parar. E aí, quando ele via, tinha que dar um quarteirão. E aí, daqui a pouco eu volto. E aí você perdeu. Aquela venda emocional do cara ver o carro na tua vitrine. Chegou, parou. Até o cara do classificado. Porque como eu volto a dizer, eu estava a 500 metros do maior shopping, eu pegava muito cliente que ou estava indo para lá, ou estava vindo de lá. E aí, às vezes, o cara, vamos lá no outro primeiro, depois a gente volta aqui. Tem a praticidade, ia pro outro, ficava lá. Eu comprei carro lá também. Exatamente. Tinha muitas lojas e aí a gente acabou... O que aconteceu é que meses depois nós migramos lá para dentro. A gente conseguiu, na época era muito difícil comprar loja lá. As lojas eram vendidas entre os próprios lojistas. Tá? Um falava assim, eu estou pensando em vender, já vinha 3, quanto você quer? E aí não chegava a aparecer, não chegava a vir uma pessoa de fora. Ou eles lá dentro compravam, ou eles lá dentro arrumavam alguém para comprar. Era uma coisa realmente fechada. Aquilo ali funcionou muito bem durante muitos anos, então se vendia muito carro ali, era uma coisa pioneira. Era aquele momento que a internet não estava forte ainda, então era como se o cliente... Hoje ele entra num site da Web Motors e vê 1000 carros,
Antigamente ele tinha que pegar o carro dele, ia numa loja, aí saía daquela loja, ia para outra loja. Ele perdia o sábado, perdia o domingo, ou vários sábados para procurar um carro. Então ele ia ali no Boulevard. Não tinha tanta confiança. Ele via 30 lojas. Você não tinha muita confiança. Você sabe mais do que eu. A internet não gerava tanta confiança para a pessoa, não gerava, fato. Em contrapartida, a gente tinha alguns pontos aqui no Rio que vendiam carro. Tinham ali na Avenida Brasil, perto do Trevo das Missões ali, que tinha muita coisa esquisita. Era aos domingos, aquela aos feira domingos. Ali. Tinha, que é mais tradicional para mim, a região, eu sou do subúrbio, então tinha a Intendente Magalhães, mas a Intendente Magalhães gerava, aí não sei como está hoje, eu sinceramente não sei, mas gerava um medo muito grande de comprar carro ruim. Sim. Então era um lugar que a gente, porque as informações eram muito ruins nessa época. Sim. A gente está falando aí de 20 anos, 22 anos atrás, 21 anos, certo? Sim. Porra, você não tinha como... A forma que você tinha de buscar o teu direito era muito, muito ruim. Então, precisava ter um lugar que passasse realmente essa confiança. Então, isso que você está falando, pelo lado do empresário, do negociante, é o que eu vejo como consumidor. Sim. E aí, por isso que eu digo que eu comprei carro ali, que já me passava uma tranquilidade um pouco melhor. Ali eram lojistas, aquilo ali foi formado por lojistas de automóvel tradicionais da Tijuca. Uhum. Tá? Um deles teve a ideia... lá atrás, chamou outros que ele julgava sérios e trouxe gente séria lá para dentro. É óbvio que depois vai trocando e aí você não tem muito controle de quem está vindo. Mas ali, com certeza, em maioria absoluta, eram de lojistas sérios. Uhum. Os picaretas, o próprio meio acabava expulsando. Né? Exatamente. Porque começa a queimar um pouco todo mundo. Ali eu lembro que eu fiquei ali dentro 9 anos, tá? Então, quando eu entrei, o cliente... ele saía dali, isso tem um lado positivo, mas tem um negativo também, com a impressão de assim, eu comprei um carro no Boulevard. No Boulevard Shopping Car. Uhum. Não comprei um carro na JK ou na José Car. Ele sai dali com essa empresa. Então isso tem a coisa boa, porque você fica forte, mas ao mesmo tempo que você tem alguém ali que está trabalhando equivocadamente, se ele vai respingar em você. Aquele respinga em você de uma maneira institucional. Uhum. Aquela coisa assim, pô, não volto mais lá. Isso aí. Pô, cara, mas são 30, você comprou. Não, mas eu não quero. Eu não lembro, eu falei pra você, eu já comprei carro lá e eu não faço a menor ideia qual é o nome da loja. Exatamente. Não faço ideia. Entendeu? Então isso eu comecei a ver isso de uma forma ruim depois de muitos anos de estrada, que eu comecei a ver assim, caramba, não estou fazendo carteira de clientes. Uhum. Eu estou aqui dentro, estou trabalhando, eu cresci ali, aprendi muito ali. Eu sempre falo para todo mundo que vai começar em automóvel, muita gente vem falar comigo e fala assim, cara, vai abrir uma loja? Vai para um polo. Vai para um polo de lojas, porque a minha vida mudou enquanto ali fora eu vendia 3, 4 carros por mês a 500 metros dali, ali dentro eu passei a vender 20 assim... porque você tem cliente de outras pessoas rodando ali. Uhum. Você tem outro cara mais experiente que você, que trouxe aquele cliente porque ele é mais experiente que você, mas o carro dele não é tão bom quanto o seu. Então ele trouxe o cliente e você vendeu. Uhum. Só que se você estiver no lugar dele, vai acontecer com você também. Se você for experiente para trazer o cliente, mas o teu produto não for bom, você vai trazer o cara e vai comprar o do lado. Então, eu comecei depois de algum tempo a ver assim, caramba, legal, a gente se fortificou aqui, mas eu preciso ter uma vida fora daqui como se marca, eu quiser né? ter a minha marca. Isso aí. Se eu quiser ser reconhecido como a JK Automóveis, eu vou precisar estar fora do Boulevard. Uhum. Só que é uma quebra de paradigma para quem se fez ali dentro. Tá? Tem gente que está ali há muito mais tempo do que eu fiquei, ele existe desde 2001, então ele existe há 23 anos e o cara morre de medo de sair. Porque tem medo de enfrentar o mundo aqui fora. Uhum. E o mundo aqui fora é realmente diferente. Tá? É realmente diferente. Você vive da sua marca, mas se você trabalhar direito, você vai ter retorno de clientes. Se você não trabalhar direito, você não vai ter. Uhum. Você não vai ter o cara vindo comprar na loja do lado respingando na sua. Tá? Você vai viver da tua marca, daquilo que você criou. E a gente foi um passo difícil, mas lá em 2000 eu fiquei lá até 2014, mas lá em 2011... quando a gente recebeu a notícia, isso é um outro assunto, mas eu vou falar rapidamente, que ali ia ser um piscinão para conter as águas das enchentes da Grande Tijuca, e a gente simplesmente, de um dia, saiu na folha dirigida que aquele espaço ali estava, a partir daquele momento, sendo desapropriado para se tornar
um bolsão desse, também falando o nome técnico, porra, da noite pro dia eu falei assim, caramba, eu não tenho mais, eu não tenho mais local para trabalhar. Eu achei que eu tinha e não tenho. Achei que aquilo ali era um ponto forte e agora, por conta de uma canetada do prefeito aí, a gente vai ficar sem lugar, sem casa. Essa obra foi aquela que pegou naquela praça onde tem o Baródromo por ali? Exatamente. Foi aquela obra que foi um transtorno absurdo ali por anos, Ela né? foi um transtorno, porém, ela foi feita em locais públicos. Ela foi feita na Praça Vanhagem, quem é tijucano conhece ali na Praça do Buchicho. Ela foi feita na praça onde tem o Baródromo, que é a Praça Niterói, tá? E teve mais um na Praça da Bandeira. Sim. O projeto original eram 4, tá? Um deles não foi feito, tá? Que ia ser feito no estacionamento na época do Extra da Marise Barros, que tem uma série Heitor Beltrão, onde tem um rio ali também. Canal ali que sempre enche. Ele ia ser feito ali. Esse não foi feito em nenhum outro local, tá? Agora, todos os outros foram programados para serem feitos em locais privados, onde iam ser desapropriados. O único que não ia ser em local privado era da própria Praça da Bandeira. Todos os outros iam ser em locais privados. E aí a gente conseguiu, depois de muita manobra, pedir muito realmente à prefeitura que ela olhasse pelos lojistas ali, pela quantidade de emprego que era gerado ali, indiretamente e diretamente, né? Porque você imagina 30 lojas, abastece as oficinas em volta, enfim, mecânica, pintura, enfim. Então, a partir desse fato, eu vi que eu precisava ter a minha vida fora dali, porque por uma canetada a gente poderia perder o nosso coração, que era aquela loja ali. E aí, a partir daí, a minha vida profissional tomou um rumo até inesperado, que na época a gente estava procurando outros pontos para iniciar uma vida, ainda que fosse em paralelo, né? Eu tive a oportunidade de alugar, em vez de alugar uma loja, alugar uma concessionária de automóveis 0 km que não trabalhava a parte de usados. Então eu tive a oportunidade de alugar o pátio dessa concessionária para vender os meus carros lá. Aonde? Dentro da bandeira deles. Era muito perto da gente. Era em Vila Isabel também. Na Teodoro da Silva era uma concessionária Peugeot na época. Tá? A concessionária Peugeot Latour. Tá? Era de um dono que tinha comprado esse grupo há um pouco mais de um ano. Ele não entendia muito do ramo de automóveis. Estava um pouco cansado do ramo de automóveis usados, que dá muito mais trabalho do que o zero. O zero é planilha, né? O usado é físico. E ele reduziu muito, ele tinha 6 lojas, só em uma dessas 6 que ele operava os automóveis usados. E essa loja estava lá funcionando a parte zero, mas a parte de usado inexistente. Era até feio para a loja, porque ela tinha uma varanda enorme e tal, e aquela loja lá parada. Eu tive a ideia, falei, não, a gente já tem, né? Eu vou lá perguntar, eu conhecia ele, então eu vou lá perguntar a ele se ele não quer me alugar. Ele vai estranhar, mas eu vou perguntar, porque se ele falar que sim, a gente poder trabalhar dentro de uma concessionária... É ali perto do shopping? Exatamente. Lado esquerdo? Lado esquerdo, exatamente. A gente ficou 5 anos ali. A gente alugou a loja e foi interessante porque a gente fazia um trabalho... O que começou a acontecer? Eu, dentro da concessionária, fazia um trabalho melhor do que a concessionária fazia na loja dela. E esse trabalho começou a incomodar lá dentro. Né? Os clientes daquela loja lá são mais satisfeitos do que o da outra. Aquela loja lá não tem problema, aquela outra lá tem problema toda hora. E aí, a gente, em conversa com o dono dessa empresa, a gente teve outra oportunidade, que foi a terceirização do setor de seminovos do grupo todo dele. Porra, maneiro. Então eu entro lá em março de 2012 e em agosto de 2013 ele terceiriza todo o setor de seminovos com a gente. Porra, maneiro. Toda a operação de seminovos do grupo dele éramos nós que fazíamos. E a gente comissionava a empresa dele com um valor. Então, comprei um carro, tem uma comissão. Vendi um carro, tem uma comissão. Eu ainda pagava um aluguel fixo por cada loja que eu trabalhava para eu comercializar ali carros que fossem alheios, né, àquela empresa. Eu comprei fora, posso vender ali, e aí, para ele não ter que ficar me regulando, ele paga X por mês aí por loja e vamos embora. E ali a gente ficou 5 anos dessa forma. Até ele vender todo o grupo ali na época da crise que a gente teve aí, né, lá em 2016, 2017. Ele foi parando de operar algumas lojas, no final vendeu, e aí a gente ficou até o final ali com ele. Foi muito legal, porque a gente
trabalhar dentro de uma concessionária que tem toda uma padronização, que tem uma fábrica por trás, cobrando uma performance em todos os sentidos, né? Uma performance técnica, uma performance de atendimento, trouxe para a gente uma bagagem, porque o empresário que não é franqueado, não é aliado a nenhuma marca, ele trabalha muito da cabeça dele, né? Ele pode ter mentores, ele pode se espelhar em alguns locais, padronizado. Mas não tem padronizado, é da cabeça dele. E é bom, mas, por outro lado, você aprende muito quando você tem uma padronização a seguir, né? Você conhece outras pessoas que podem te ajudar no futuro. Então, assim, foi muito interessante a bagagem que trouxe, não só para mim, mas também para o meu sócio e para toda a equipe, porque eu entrei com a minha equipe para dentro daquela empresa. Éramos terceirizados, a gente se chamava assim. Trabalhávamos com o uniforme deles e tudo mais, mas não tínhamos nada a ver com a operação deles. Não tínhamos vínculo. Acabava que um funcionário ou outro acabava tendo algum relacionamento lá próximo, mas era uma operação à parte. Eles não obedeciam, eles não precisavam receber a ordem deles, a ordem era sempre nossa, mas foi um trabalho ali bastante interessante. Por um lado. Qual foi o outro lado? Assim como era lá a questão do Boulevard, que eu era preocupado com a nossa marca, quando eu entrei ali dentro, se no Boulevard minha marca aparecia assim, agora dentro da concessionária, a gente jogou ela e jogou no lixo. Né? Então a gente ficou até 2014 com a loja e a concessionária. 2014, que a coisa estava indo muito bem dentro da concessionária, eu achei que era hora de fechar a loja lá dentro, sair vender o ponto lá dentro do Boulevard. A gente sai e fica só dentro das concessionárias. Eram 6 lojas do grupo, demandava muita atenção nossa. Eram muitos carros. A gente chegou a comprar 60 carros no mês, é muita coisa. Assim, em dias úteis, 22 dias úteis, era 3 carros por dia que você está comprando, está vendendo. Então era uma coisa de louco. Sonhava com automóvel, era uma coisa assim muito louca. E aí a gente ficou ali até 2016, finalzinho de 2016, quando ele estava encerrando as operações, e aí voltamos a operar a JK Automóveis novamente. Nunca paramos de operar o CNPJ. Sim. Mas a loja em si, a gente teve esse gap ali de 2014 a 2016, 2 anos ali que o letreiro JK não estava em lugar nenhum. Apagou a luz. Exatamente. Mas aí a gente retoma, primeiramente numa loja na Tijuca, uma loja boa, grande, e a gente ficou lá ainda algum tempo até a gente vir para a Barra em 2017, e aqui estamos. Esse ano vamos completar aí 7 anos de operação aqui na Barra da Tijuca. Mas também aí você está falando, para quem talvez não seja do Rio, você está falando também de uma mudança... Baita mudança. Bem grande. Baita mudança. Até pela tua zona de conforto, talvez você tivesse ali um network grande naquela região. Sim. E aí, o que fez migrar para uma outra região que não é tão perto, não é longe, mas também não é tão perto, mas que tem um outro público. Totalmente diferente. O que aconteceu foi o seguinte, como a gente tem que fazer sempre a meia-culpa. Como eu fiquei muito tempo lá dentro da concessionária, a gente se apaga um pouco do mercado. Você tem aquela vida ali, meus carros eram abastecidos pelo próprio grupo. Eu tinha uma vida quase que independente do mercado. Quando que o mercado automóvel não funciona daquele jeito. Você estava na bolha. Estava na bolha. O mercado de automóvel, você tem que ter relacionamento, você tem que ter fornecedor, você tem que ter cliente pra caramba. Se você não tiver isso, cara, você não sobrevive, tá? E a gente passou algum tempo ali fazendo muito negócio, mas não estava criando muito relacionamento. O cliente comprava na concessionária, não comprava nem comigo, né? Não precisei ir atrás de novos fornecedores. Então a gente viveu na bolha. Quando a gente saiu e a gente montou uma baita loja lá na Tijuca, é que a gente se deparou com a realidade daquele momento. Tá? E de 5 anos... Na bolha, com a coisa acontecendo automática. O mundo mudando ali. O mundo mudando. Mudou totalmente. E aí a gente se deu conta do seguinte, caramba, eu não precisava de uma loja tão grande. Porque agora eu não precisava, eu não consigo nem abastecer essa loja. Para trabalhar com a qualidade que a gente se acostumou a trabalhar lá dentro da concessionária, que a gente tinha que trabalhar, eu não consigo nem comprar essa quantidade de carro aqui fora. Para eu trabalhar essa loja cheia aqui, eu vou ter que descer minha qualidade. Isso era uma coisa que me aterrorizava, porque eu fiquei acostumado a não ter pós-venda. Eu fiquei acostumado a ter muito pouco, tá? Ter muito pouca reclamação. 90% dos nossos clientes ou mais saíam muito satisfeitos, tá? E a gente trabalhava com carros mais novos, carros que entravam na troca de 0 km, aquele conhecido filezinho. É o que a gente ficava. O carro era mais ou menos, a gente repassava ao mercado. E aí eu mudei de lado,
passei a correr atrás desses carros de novo, comecei a enfrentar uma dificuldade que, pô, dali que eu me toquei. Eu falei, caramba, eu precisava de uma loja de metade desse tamanho, talvez metade da fosse grande, e não estou conseguindo abastecer a loja no mesmo tempo que a gente vende, e para eu abastecer ela completamente, eu vou ter que descer a qualidade. E aí, ao mesmo tempo que isso acontecia, apesar de toda a nossa vida profissional estar ali na Grande Tijuca, a gente escolheu um ponto que era um ponto muito valorizado, mas ele começou a ter alguns problemas. O imóvel tinha uma tipologia que não ajudava. Tá? Ele tinha sido um estacionamento antes. Isso quer dizer o quê? Ele não era um imóvel fechado, era um imóvel aberto. Você podia fechar todas as portas que ele continuava aberto. Então a gente começou a ter problema com assalto, problema com invasões à noite, toda hora alguma coisa a gente tinha problema realmente com segurança. Tá? E aí aquilo começou também a me angustiar, porque a gente trabalhava com carros caros, com carros que qualquer prejuízozinho dentro do carro era muito grande. E a gente começou a se sentir frágil ali dentro daquela loja. Aquela coisa assim, sábado que a rua é um pouco mais vazia, ficar aberto até as 14, 15 horas. Eu estava colocando o meu estoque, os meus funcionários em xeque ali. Só te interrompendo, você falou que 2014 você estava na Peugeot? Estava ainda. Mas essa loja aqui da Ayrton Senna aqui, vocês... Não, essa loja aqui não fazia parte do grupo. Não fazia parte, não. Aqui essa loja era de outro grupo. Ela foi vandalizada, né? Foi vandalizada naqueles atos agora aí, de 2013. Aí eu lembrei disso, que aquilo ali foi uma loucura, né? A gente lá na Tijuca, a gente teve muita precaução esperando esse vandalismo chegar, mas graças a Deus ele não chegou. Eu lembrei, você falou isso, eu lembrei bem dessa cena agora aqui. Sim. Na Peugeot. Aqui era do grupo da Água, como empresário, a Água. Como empresário, ainda tem que ter essa preocupação, porque você está falando aqui de um negócio, você está falando aqui de geração de emprego, você está falando aqui da tua zona de conforto, do teu network, do teu ambiente onde você é enraizado, que é a Tijuca, e você precisa dar um giro de 180 graus por questões completamente fora do que deveria ser, né? Do que deveria ser. Foi assim... É um erro meu não ter analisado isso, porque ali a região que a gente escolheu é uma região nobre da Tijuca, é uma região de metro quadrado caro, tá? A gente está muito perto do Maracanã, e eu não imaginei que a gente fosse ter essa constante, tá, de problema de segurança. Então, juntou isso tudo, eu falei assim, caramba, eu escolhi mal. E a loja é boa, o ponto é bom, não é nada... Todos os problemas, se eles fossem pontuais, a gente conseguiria contornar. Mas quando juntou tudo, a gente ficou ali um pouco mais de 1 ano e meio, eu falei assim, foi um passo que não foi bem pensado. Então vou corrigir. Né? Eu lá atrás, no início da minha vida profissional, eu era mais apegado, né? A chegar à conclusão de que você tomou uma decisão ruim. Hoje não mais, e nessa época aí não mais. Assim, já tinha uma maturidade, já tinha em 2017, eu já tinha passado os 30, já tinha 31 anos. Esse ponto era onde? Era na rua Marise Barros. Tá. Um pontaço, assim. Hoje é uma academia maravilhosa. E aí eu falei, muito bem, eu tenho que buscar um novo ponto. Uhum. E aí, só que, diferentemente dessa mudança que eu fiz para ali, eu falei, só que agora eu não posso errar. Eu já errei uma vez, eu não tenho direito de errar de novo. Então eu vou conhecer, ainda que eu me julgasse um bom conhecedor do Rio de Janeiro, mas agora eu vou conhecer todos os pontos possíveis para eu levar a minha empresa. E aí eu visitei a Intendente Magalhães, onde você falou agora há pouco aí, visitei a Baixada Fluminense, que tem também seus polos, né? São João de Meriti tem um polo muito forte, Nova Iguaçu tem um polo muito forte, eu visitei, e vim visitar a Barra da Tijuca, shopping a shopping. Se a gente pegar naquela época todos os shoppings que existiam na Avenida das Américas e na Ayrton Senna, que são as principais avenidas aqui da Barra, né, eu brinco que qualquer pessoa do Brasil sabe onde ficam essas duas avenidas, é impressionante. Tá? Você falou Barra Shopping, cara, o cara lá de Volta Redonda... Ele vai saber chegar lá. Ele sabe. Tá? E ele tem coragem de vir, ele não tem medo de vir. E aí eu pesquisei shopping a shopping para entender qual shopping se adequaria melhor às nossas necessidades e... cheguei à conclusão que era o momento de trazer a loja para a Barra da Tijuca. Iríamos atender um outro público mais seleto do que a gente atendia antes, porém, como a gente teve esse histórico dentro da concessionária, a gente estava apto a atender esse público. A gente tinha traquejo para atender esse público, a gente estava preparado para isso e a gente estava mais preparado, inclusive, para atender esse público
do que aquele que a gente estava atendendo lá na loja que a gente escolheu. Então, viemos para cá numa outra operação. Lá a minha loja tinha 750 metros quadrados, hoje a minha loja aqui tem 60. Não cabe um carro dentro. Os carros ficam todos no estacionamento do shopping, tá? Nos pisos, tem um piso externo, onde os carros ficam de frente para a Avenida das Américas, e tem um piso subterrâneo, onde depois de muito custo a gente conseguiu ter uma área para higienização, polimento, preparação dos automóveis, que a gente chama assim. E acredito que tenha sido uma escolha assertiva, porque você vê, esse ano a gente está caminhando aí para 7 anos, né? Completamos 6 anos aí, um pouco antes da virada do ano. Então foi assertivo. O shopping é muito bem localizado. Qual é o shopping? É o Shopping Byside. Tá? A gente está 1,5 km do Barra Shopping. Tá? Eu poder dar essa referência. Byside é ali perto do Outback da Casinha, perto do... Não, ele é pro outro lado das Américas. O Outback da Casinha, ele tá depois do Barra Shopping em direção ao Recreio. Eu tô 1,5 km do Barra Shopping. Antes do Barra Shopping, você vindo da Zona Sul, a caminho do Barra Shopping, eu tô 1,5 km antes. Então tá? Eu tô na altura do Guanabara. Altura... Rosas ali. Rosas, exatamente. Tá, entendi. Pontaço. Pontaço. Assim, Pontaço no sentido das pessoas chegarem. Tá? O cara da Zona Sul vem, porque ele sabe pertinho. Que não é tão longe, não é no Recreio, ele vem. O cara do Recreio vem, o cara de Jacarepaguá vem, o Tijucano vem. Tem estacionamento, que é fácil, o acesso é fácil. BRT na frente, segurança 24 horas. Tá? A gente paga um condomínio. Tá no coração da barra. Para quem não está acostumado a pagar condomínio, nem em casa, nem em loja, acha estranho, mas ao mesmo tempo eu não tenho que me preocupar se o banheiro está limpo ou não, o shopping se preocupa com isso. Quando você tem uma loja na rua, se chega uma pessoa lá para ir ao banheiro, principalmente uma mulher que usam mais o banheiro de outra forma diferente da gente, se não tiver um papel, se ele não estiver limpo, você causa um constrangimento. Então, além de você ter que se preocupar se o carro está limpo, se o carro está polido, se ainda tem um banheiro, você tem iluminação, você tem o segurança. E quando tem você vai para dentro do ali shopping, também, que é muito importante, que às vezes, eu particularmente, normalmente os casais, né, o homem vai lá ver o carro e a mulher fica, ela só vai dar o não, né, para saber. Ele faz o primeiro crivo, crivo. Eu sou o contrário, entendeu? Enquanto a minha mulher tá lá vendo o carro, eu já vou na lanchonete, vou comer um pão de queijo, vou fazer um negócio, vou ficar vendo na televisão. Mas o que eu digo é, você tem essa infraestrutura. Essa infraestrutura, esse staff ali no shopping. Tem loja de roupa feminina. Enquanto a mulher foi olhar uma roupa, o cara tá vendo o carro. E aí, se o carro interessou a ele, aí ele vai lá e pega ela pela mão. Mas se ele já vê, já olhar e não gostar, ela se já fez outra coisa. E às vezes trouxe até movimento para esse shopping. A gente troca movimento. Né? Você tem o cara que vem... A gente tem um hospital do lado, que dá um movimento enorme. Então, quantos clientes nós já atendemos de pessoas que veio visitar um parente, ou veio fazer uma horinha, porque o parente foi fazer um exame, mas aí, viu um carro ali, gostou da gente. É interessante pra caramba. Então, assim, a gente está dentro de um local que tem uma vida, né? E o principal, tem segurança 24 horas, como eu falei, que dá tranquilidade para a gente trabalhar. Então a gente está ali hoje, um outro tipo de trabalho, a gente hoje é muito focado na qualidade. Tá? Isso é importante dizer, a qualidade hoje, o mercado de automóvel é carente disso. Tá? É difícil você trabalhar com qualidade, a maioria dos carros que são oferecidos, a maioria dos negócios que são oferecidos, eles não têm qualidade, tá? Ou é na parte técnica, ou na parte da documentação, ele tem fragilidades, e aí você tem que saber dizer não. É difícil, né, cara? Porque assim, o cara que é especialista, eu vejo muito pessoal hoje comprando em leilão, por exemplo. Então você tem aquelas ofertas, sensacionais ali. Eu, particularmente, como eu sou leigo completo no assunto, se eu levantar o capô ali, eu não faço ideia do que é motor e o que é volante, eu não sei diferenciar. Eu não me sinto apto e não teria coragem de investir o meu dinheiro para comprar o carro num leilão. Eu sinto a tranquilidade de ir numa loja física hoje, porque eu sei que qualquer problema eu vou lá na loja física do cara, eu vou sentar lá e vou resolver. Sim. Agora, para quem opta por esse tipo de oferta, por exemplo, do leilão, como o cara sabe que ele não vai estar sendo enganado e qual o risco que ele corre de fazer uma opção, às vezes, que ele vai ter um preço um pouco menor, mas é o famoso barato que sai caro. Você indica, você é um cara que você... Para os teus amigos, por exemplo, que não forem comprar na JK, você indica comprar em leilão? Então, importante, claro, importante dizer o seguinte: se o leilão fosse um negócio muito bom, os profissionais de compra e venda estariam todos lá. Tá? Eu, por exemplo, não compro carro em leilão. Tá? Nem barato. Não compro. Na minha agência, na minha loja,
né? A gente nem se intitula agência, porque a gente não agencia, a gente compra e vende. Então, na minha loja, a pessoa não vai comprar um carro que já teve passagem por leilão. Tá? O cliente da JK que entrar, ele com certeza ele não está comprando, não tem a possibilidade de estar comprando um carro de leilão. É divisor de águas. Tá? Até quando a gente vai fazer uma avaliação de um carro na troca, aquele cliente está vindo comprar um carro comigo e ele tem um carro na troca. Mais de 50% das vendas existem carro na troca. Tá? Se aquele carro é de leilão, eu só consigo receber aquele carro na troca depois dele passar por diversas vistorias para a gente entender o porquê dele ter sido de leilão e depois que eu conseguir algum revendedor que vai me comprar aquele carro para aquela operação acontecer casada. Ele não vai entrar, ele não vai ficar ele entra e sai. Frustrado na tua loja. Ele entra e sai. Ele entra porque foi uma troca e ele sai na hora para um revendedor que trabalha com um público menos exigente. Existe comprador para tudo, tá? Que vai trabalhar aquele carro ou na loja ou na casa dele, enfim, no meio dele. Eu não vendo carros de leilão, tá? Excelente. Porque é difícil você dar uma garantia. Ah, João, mas poxa, você poderia vender o carro de leilão avisando para a pessoa que o carro é de leilão. Se você avisar, qual o problema? Eu já escutei isso diversas vezes. Eu vou explicar qual é o problema. O problema está na satisfação. Por quê? Se você vem à minha loja hoje e você vem comprar um carro lá de 50 mil reais e eu falo para você, olha só, esse carro ele poderia valer 60, só que ele está aí anunciado por 50 porque ele é de leilão. Então ele tem essa diferença aí de 20%, a grosso modo, 18%. Mas ele é de leilão, a gente não sabe dizer exatamente porque ele foi. Então, até posso. Se a gente investigou, olha, ele foi de leilão porque ele foi de enchente. Enfim, N motivos ele foi de leilão, ele tem essa passagem, e é importante você saber. Você vai assinar aqui que você comprou ciente de que ele era de leilão, tudo bem. Aí você compra o carro. Vamos supor que aquele carro, você deu uma sorte danada, e aquele carro não dê mais problema do que você já imagina que vai dar. Todo mundo que compra um carro usado, você tem a tua tolerância, né? Tipo assim, você sabe que você vai comprar, vai ter que fazer uma manutenção, outra. Não de repente na hora, mas na frente. Então, se aquele carro der as manutenções que você já imagina que ele vai dar, você fica satisfeito. Se ele extrapolar aquilo ali, é que você começa a reavaliar e chegar à conclusão de que não foi um bom negócio. Que não valeu a pena. Então, vamos supor que ele tenha sido bom para você. Você usou ele lá 2, 3 anos e decidiu vender daqui a pouco. Quando você foi vender, por algum motivo, você não voltou lá no João, tá? Você foi trocar em outro local. E aí você entrou lá. E na hora de avaliar o teu carro, o departamento lá, ou então quem você ligou para a loja, falou assim, não, eu vou te pagar aqui 30 mil reais no seu carro. Tá bom. Aí você vai com o carro lá. Aí na hora de avaliar o cara, então, Rodrigo, o carro, se eu te chamei em 30 mil, mas ele tem uma passagem leilão, eu agora tenho que te pagar 15. Primeira coisa que você vai pensar é assim, João safado, filho da puta. Porra, comprei esse carro lá na confiança e aí você vai falar assim, aí se você me ligar, eu vou falar, não, mas eu te avisei. Tá, mas você conceituou ele que quando ele for vender, ele vai vender, ele vai ter dificuldade de vender aquele carro. Ele vai ganhar hoje, mas vai perder amanhã. Hoje está sendo um bom negócio para ele, meu irmão fala muito isso. Hoje está sendo um bom negócio para ele, mas amanhã vai ter que ser um bom negócio para o outro. Não tem vantagem. Se você comprou mais barato, você vendeu mais barato. Só que, quando você comprou emocionado, com o carro que estava pronto, bonito, legal. Quando você foi vender, você vai depender da boa vontade daquela pessoa que vai avaliar naquela concessionária, naquela loja, se eles compram um carro de leilão ou não. Tem concessionária, por exemplo, que não avalia carro de leilão. Então imagina que você tem um produto lá que te atendeu bem, você comprou lá comigo, e aí você entra numa concessionária e o cara vira para você no final e fala assim, eu não vou avaliar o seu carro. Já era. Porque a gente colocou a placa do teu carro aqui, já viu o crédito de leilão, a gente não trabalha com leilão. Como você vai sair dessa loja? Que sentimento que você vai lembrar de mim lá? Você vai me lembrar assim, pô, me vendeu uma M. Até porque o mercado, ele se ajusta, né? Há 20 anos atrás, trabalhava de uma forma o carro de leilão. Hoje trabalha outra. Daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, quando você for vender esse carro que você comprou, sabe lá como o mercado vai estar trabalhando. Então, eu estou muito preocupado em você comprar um carro comigo e a tua experiência de uso ser boa e a tua experiência de venda ser boa. Seja comigo ou em qualquer outro lugar. Você já corta o mal pela raiz, bloqueou ali, isso aí já não vai acontecer. Então, isso se reflete para o carro de leilão, para o carro roubado e recuperado, para o carro sinistrado,
Porque você tem um carro que é sinistrado, mas não é de leilão. Você tem um carro roubado e recuperado que foi recuperado antes dele ser leiloado, foi devolvido para aquele proprietário e aquele carro está aí na rua. E, teoricamente, é um carro super ok. Eu já tive carro meu de uso roubado e recuperado que não me trazia nenhum prejuízo, nenhum problema. Mas, conceitualmente, da forma que nós trabalhamos hoje já há muitos anos, eu não vendo esses carros na loja nem avisando ao cliente. Interessante, legal. Porque você avisa, mas aquele sentimento que ele vai ter lá na frente... Igual o carro de leilão, você vendeu, você avisou. Aí depois ele comenta com um amigo que comprou um carro de leilão, cruz, cara. Você comprou um carro que já bateu, que alguém já morreu dentro. Quando você falou isso agora, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, caraca, aí. O cara já começa a falta de O cara água. vai no Lava Jato, ele até limpa o carro. Mas tu sabia que mataram 4 no Rio de Janeiro, né? Tem um negócio de chacina ali, vai lá no Chapadão. Essas empresas que recuperam carro ali no Chapadão, irmão. Porra, aí é complicado. Vem com uma carga negativa, pô, dá nada, né? E pior, às vezes a pessoa vai ver uma reportagem mais antiga, vê o carro dela lá. Não dá. Eu já sei de história nesse sentido. Então, assim, não dá. Você tem que trazer, você tem que pensar que o cliente vai comprar com você e ele tem que voltar. Ele tem que voltar para te vender o carro, ele tem que voltar. Ele pode até não comprar com você, mas ele tem que lembrar de você. Tem muito cliente que vem na loja e fala assim: João, eu não vou comprar nada. Eu estou comprando o carro do meu cunhado, eu estou comprando o carro da minha mãe, eu estou comprando o carro do meu chefe lá no trabalho, mas eu queria que você avaliasse o meu carro. Ele só vai fazer isso. Quem tem confiança. Quem tem confiança é que você fez o teu trabalho correto. Se você pensar em vender aquele carro só para aquele cliente uma vez só, você não vai vender mais, cara. Simples, você não vai vender mais. Porque ele vai descobrir aquilo ali em algum momento e não vai sentir mais confiança em você. E hoje, cara, eu tenho cliente, eu tenho 19 anos aí de ramo, né? A gente migrou, não falei a data lá atrás que eu estava contando, acho que não falei. A gente migrou para automóvel em 2005. Então eu estou para completar aí 20 anos ano que vem no ramo. Eu tenho clientes comigo há 18 anos. Porra. Eu tenho clientes comigo há 15 anos, vários. Obrigado. Então, isso é em função de um trabalho que a gente está disposto a fazer. E fazer esse trabalho, você só consegue se você souber dizer não. Né? Aquela coisa assim, te ofereceram um carro ali muito bom. Tem carros que tudo isso aí ele passa nesse crivo todo. O carro nunca bateu, é bom, é tudo legal, mas ele tem um problema aqui de documentação. Mas ele está num inventário que, pô, fulano ali conhece um despachante que resolve. Pois, não é certo? Não vou fazer. Acabou. É dizer não. O carro pode ser maravilhoso. Vamos esperar esse inventário acabar que eu compro ele. Agora não dá. Agora, como é o caso, os aplicativos? Como isso funciona para o mercado? Hoje, aumentou o número de acesso aos seminovos, sim, os aplicativos. Em contrapartida, também tem essa questão, porque antigamente, há alguns anos, eu tinha muita preocupação em carro de locadora. Perfeito. Né? Hoje, eu já vejo que as pessoas também têm essa preocupação com o carro de aplicativo. Isso atinge vocês de que forma? Qual é a dica que você dá para quem está assistindo hoje? É interessante comprar um carro de locadora e de aplicativo? Como é que você trabalha isso dentro da JK? Legal, muito boa pergunta. É interessante a gente falar desse assunto porque antigamente o mercado tinha muito preconceito com o carro que já foi táxi. Né? Pô, Deus me livre você comprar um carro que já foi táxi. O cara nem dorme se ele descobrir que o carro... Se ele arranha o carro na pilastra, na garagem, sai um amarelo ali, o cara nem dorme. Chora, isso aí. E aí a gente, depois dos aplicativos, a gente descobriu que o carro de táxi nem era tão ruim assim, né? Isso aí. Tem coisa pior. Tem. Tá? E não é amarela. E não é amarelo. Que é pior. Ficou mais difícil de você rastrear. Não tem crachá. Porque como você rastreia um carro de táxi? É fácil, tá? É muito fácil. Basta você... Só fica uma dica aí para quem está vendo. Como eu faço na minha empresa para descobrir se um carro já foi táxi? Todo carro que a gente vai comprar, a gente emite os pagamentos dos IPVAs anteriores, tá? E o táxi, para ele ser táxi, ele tem que ter placa vermelha, tá? E para quem não sabe, a placa vermelha tem uma categoria no Denatran que chama categoria aluguel. É engraçado esse nome porque isso não quer dizer que os carros vão ser alugados. Significa que são carros de transporte. Tá? Um caminhão, placa vermelha, ele é categoria aluguel. Uma van, placa vermelha, ele é categoria aluguel. No seu documento do seu carro tem lá a categoria PARTIC, que é a abreviação de particular. No táxi ele está aluguel. E quando hoje o carro pode estar categoria particular.
Mas quando ele recolheu o IPVA do ano passado, retrasado ou do outro ano, se ele recolheu na categoria aluguel, que tem um desconto de IPVA, ele vai ficar pro resto da vida com aquilo ali marcado. Então, o que a gente faz? A gente emite a segunda via do pagamento dos IPVAs dos anos anteriores. Se aparecer ali categoria aluguel, pagou. Por que isso? Porque no Rio o táxi é amarelo. Mas se você for aqui a Itaboraí, é branco. Niterói é azul, né? Niterói é azul e tem azul de fábrica, que é Niterói. Você tem aí alguns carros que a tonalidade é azul, eles nem precisam pintar. Então, você também... você não tem como raspar o carro. O indício vem por outro lado, é documental. Tá? Então, você emitiu lá a segunda via e com o CPF do proprietário renovando o carro você consegue, você vai ter acesso de como aquele PVA foi pago. Tá? Tá aí, é nota de corte. Tá ali, foi táxi. Na JK não vai? Não. Já recebemos, a mesma coisa do carro de leilão. Já recebemos carros em troca que foram táxi, foram avaliados e precificados de acordo com o carro ex-táxi e foram revendidos a revendedores que compraram cientes e que vão atender sem garantia. Demanda. É um termo que o mercado adotou de uns 10 anos para cá, que é o repasse. O carro foi repassado ao revendedor. Não vendia aquele carro dando garantia. Esse revendedor é um par do mercado, né? É um cara que exerce as funções de atividade de revendedor, seja ele através de um CNPJ ou de um CPF, e vai vender aquele carro ali no meio dele, na loja dele, enfim, da forma, vai dar o fim que ele achar que deve. E o de aplicativo? Aí vamos lá, vou chegar no aplicativo. O aplicativo, o Uber e outros aplicativos, não fornecem um cadastro de placas para gente. Tá? Então você tem que ir pelo produto. Hoje, não foi nem ontem, hoje mesmo eu avaliei um Corolla 2017, marcando 120 mil quilômetros no painel, que talvez não tenha, e com gás, e você vê que o carro ele tem toda a pinta de ter sido um carro de aplicativo. Ele é preto, ele tem uma capa de couro em cima dos bancos originais, ele tem um desgaste de interior absurdo. Tá? Então, assim... Pode não ter sido Uber. O original lá do celular não funciona, tá sem impressão. Não, o painel chega a ter um buraco aonde devia ser o suporte do telefone dele. Tá? E aí ele bota aquela cola, a cola deve ter ficado sol e chuva ali, sei lá quanto tempo. Na hora de tirar, arrancou um pedaço do painel fora. Mas o cara falou que não era. Se todo mundo fala, não. Carro de garagem da minha esposa. Cara, olha só, tem carro amarelo. É importante a gente falar isso. A gente vive um problema de sociedade muito grande. Tem carro amarelo que o cara fala pra você, não, olha só, eu comprei por causa da isenção, pintei de amarelo, mas nunca rodei de táxi. Tem cara que olha no teu olho e fala isso. Sem rir, sem nada. Ele não fica nem vermelho. Não, Mas vem cá, mas essa quilometragem aí, o carro 2020 tem 200 mil quilômetros. Não, é porque, porra, minha mãe mora lá, não sei... Fui lá no Acre buscar ela pra vir no médico. É muito difícil comprar carro. É muito difícil. Então, você tem esses elementos todos que você precisa levar em consideração. Então, assim, esse carro, por exemplo, esse Corolla que a gente avaliou na troca lá, não é que eu vou falar pro cliente, olha, bicho, eu não vou pegar o seu carro na troca. Eu não posso abrir mão de nenhum negócio, tá? Até porque ele tá vindo comprar um carro meu. O que vai ser decisivo na minha conduta é o que eu vou fazer com aquele carro. Se eu vou higienizar ele todinho, botar um banco de couro novo, pintar ele todo, que é o que tem que fazer no carro, e vender ele na minha loja ali como se fosse o carro do vovô que leva neto na escola. Quando, na verdade, aquele carro tem um histórico ali, né? Ele tá na cara, vê quem quer, entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer com ele? Ele vai entrar, eu até vou higienizar ele, porque ele merece, porque ele tá muito... Ele pode melhorar o estado dele, mas a gente vai chamar esses revendedores que trabalham em outros locais. Para ver se eles têm interesse. E sempre tem alguém que trabalha em casa, que tem trabalha, que velho, vende né, lá na Feira da Brasil que você falou. Eu já vendi carro lá também no início da minha carreira, então não posso falar mal da feira. Tem muito safado, muito picareta, mas tem gente que está lá há 20 anos fazendo um trabalho, uma segunda renda, um aumento de renda, estão lá. E esse cara vai vender esse carro para uma pessoa que talvez vai ser a oportunidade dele comprar um Corolla mais barato. Porque tudo tem que se refletir no preço, né? Se você vai pegar um Corolla desse modelo, que a tabela FIP é 80 mil reais, e ele, se tivesse 60 mil quilômetros, fosse um carro bom, ele valeria os 80 mil reais, esse vai ter que ser oferecido no mercado para um cliente final por menos de 70. Para alguém se encantar por essa diferença. Para começar o negócio, para dar uma chorada ali, né? Claro, com certeza. O meu cliente hoje não se interessa por esse carro, por essa diferença de preço. O cliente que eu atendo hoje, se eu tiver um Corolla de 80 mil reais,
e do lado de 70 mil, que já foi Uber, que já está todo desgastado, que pode até estar bom por ser um Corolla, que é um carro realmente muito resistente, esse cliente não vai se encantar por essa diferença. O cliente que eu atendo hoje. Mas existem regiões, tá? O mercado de automóveis ele é muito regional, que essa diferença faz diferença no dia a dia das pessoas. É o que vai determinar se o cara vai ou não comprar ali. Se ele vai comprar um Corolla ou se ele vai comprar um Onix. Então ali ele vai ter a condição de comprar um Corolla. É com 100 mil quilômetros, é um ex-Uber, mas é um Corolla. E o outro é um Onix que sei lá o que ele tem também de histórico. Então ele acaba atendendo esse público. O importante é o carro estar no lugar certo. Hoje o cara que... O motorista de aplicativo, o profissional de aplicativo hoje, eles procuram a tua empresa? Eles procuram a tua loja? Como é que isso impacta o teu negócio ou não? Olha, vamos lá. Vamos falar sobre isso que é legal também. Quando o aplicativo começou, lá em 2014, mas ele bombou em 15 e 16. Ele bombou quando começou o Uber X, que se eu não me engano foi pré-Olimpíadas ali, tá? Foi 2016. Cara, essa época eu cheguei a olhar alguns fechamentos nossos de balanço, né, de mensal, onde eu ficava assustado. Porque eu falava assim, caramba, eu vendi 2, 3 carros para particulares e 20 para motorista de aplicativo. Na época, como eu falei, eu estava lá na Peugeot, a gente vendia carros da fábrica, usados. A fábrica tinha uma série de carros lá que ela não sabia o que fazer, ela oferecia aos concessionários. Eram carros usados, eram carros normalmente usados por funcionários, eram carros com baixa quilometragem, em sua maioria, eram carros revisados dentro da concessionária, era tudo de bom os carros. E eles vendiam esses carros para os concessionários. E a maioria dos concessionários do Brasil afora não se interessava muito. Então eu comprei carretas de carro lá. Foi uma época até bem divertida nesse sentido. E a gente vendia os carros antes deles chegarem. Tamanha demanda. Tinha cliente, a gente tinha um carro anunciado. Aí o cara vinha e falava assim, olha, esse eu já vendi. Mas eu tenho um outro chegando. Já tem aqui o chassi, tem a placa, tem a quilometragem. Não tinha nem foto. O cara pegava sem ver. O cara, pô, mas eu quero. Porque chegava e vendia, chegava e vendia. Teve um casal que eu nunca vou esquecer. 2 policiais, cara. Mas gente boa pra caramba, todos os 2 do casal. Eram vizinhos nossos, moravam lá perto, já conheciam, nunca tinham feito negócio lá, mas conheciam a gente. O cara chegou, pô, aquele 408, isso era tudo muito 408. Porque era o 408 na época, era o carro mais barato que você conseguia comprar, que era aceito pelo Uber Black. Tá? Então as pessoas viam. Depois o mercado descobriu que o 408 não era um bom carro para o mercado, que um carro que ia rodar muito, mas naquele momento, aquele frisson, aquele desemprego que estava acontecendo também naquela época, que as pessoas estavam procurando precisavam demais. O pessoal, você ia comprar dinheiro da época, tá? Você ia comprar um Honda Civic, você ia gastar 50 mil reais. Você ia comprar um Lancer, você ia gastar 45 mil reais. Eu vendia o 408 por 37, 38. Então era uma distância. Aí era câmbio mecânico, que o carro era mais econômico, dava menos defeito. Então vendia, cara. Mas ninguém queria 408 mecânico no Brasil, todas as concessionárias, ninguém queria. E ali a gente, quantos tivesse, quantos vendia. Quando o Uber falou assim, olha, não precisa mais ser preto, pode ser qualquer cor, cara, até os brancos. Porque antigamente só ia embora o preto. Aí depois ele liberou para cores diferentes de branco. Podia cinza, podia cores escuras. Aí o azul marinho ia, o cinza ia. Quando ele liberou tudo, o prata e branco ia tudo. E teve esse casal que eu tava falando que chegou ele lá, comprou. E aí no final da compra dele, a mulher dele virou e falou assim, acho que eu vou comprar um também. Se empolgou, se emocionou. E comprou. Tá? Compraram os dois? Cada um comprou um. Era assim, não, um ia alugar pro primo dirigir, o outro tinha um conhecido lá na polícia que também tinha um outro conhecido que ia dirigir, e as pessoas, assim, foi uma renda que funcionou durante uma época ali. Depois as pessoas passaram a fazer conta, viram que, pô, você tem a receita, mas você tem a despesa, o carro uma hora quebra, o carro deprecia, né? Uma coisa é você comprar o carro por 38 mil reais ali com 10 mil quilômetros. Agora, quando você for vender ele daqui a 2 anos com 200 mil quilômetros, carro, porra, já com a língua de fora, quanto ele vai valer? Ah, vai valer 10 mil, beleza. Olha quanto perdeu. Quanto você perdeu? E o dinheiro que você botou para dentro, você está perdendo ali, né? Não é uma máquina que resiste a essa depreciação toda. Aí o mercado foi chegando à conclusão quais eram os carros que resistiam mais a essa desvalorização e toda a manutenção. Mas voltando à sua pergunta, nessa época houve um impacto gigantesco no nosso negócio. A gente vendeu muito carro. Mas essas pessoas, a maioria não eram motoristas de aplicativo, eram pessoas investindo ali nos aplicativos. E aí depois, na segunda leva, começou a vir os motoristas. Algumas pessoas que alugavam um carro e aí já fez a graninha dele ali, agora ele estava querendo dar a entrada para comprar o dele. E a gente atendeu essa galera. Uma compra já mais racional.
essa galera já vinha buscando carros. Ele já tinha uma experiência ali com Ele já não queria um com 408, ele já Aham. queria um Cobalt, um Logan, ele já queriam carros que fizessem mais sentido ali no dia a dia da manutenção dele. E a gente atendeu muitas vezes esse motorista também. Hoje está mais pontual. Tá? Hoje, eu acho que a vida do motorista, e todo mundo é sabido no mercado, que ela está mais difícil esses caras ganharem dinheiro. Então, hoje, assim, se você tem um carro, um sedã, um Corolla, um Civic, um carro bom, muitas vezes você tem aquele cara que ele, antigamente, antes do Uber, era chamado de motorista executivo, né? Ele até faz Uber, mas ele não é a atividade principal dele. É aquele cara que leva a gente da Petrobras para Macaé, é aquele cara que faz um serviço. Tem já os clientes dele, os idosos que não dirigem mais, que leva para almoçar, que leva para o hospital, que leva aqui. Então, esse cliente ainda tem muito. Se você anunciar um sedã aí com 4, 5 anos de uso bom, com uma quilometragem boa, se tiver gás, então eles vêm direto em cima, porque ainda tem esse público. Agora, aquele motorista ali do Uber X ou dos outros aplicativos aí, daquele carro mais barato, até pelo produto que a gente tem hoje, é pontual, cara. Às vezes eu vendi em dezembro um Honda Fit que tinha gás, que o cara comprou, mas era a mesma coisa, o cara tinha atividade dele, mas ele era até Uber, a atividade dele não tinha a ver com carro, era eletrônico lá. Mas ele, no final de semana, ele não é aquele hard legal. Exatamente. E aí, então, assim, é pontual. Hoje é pontual. Hoje a gente passa algum tempo sem atender um cliente de Uber. Pelos produtos que a gente tem. Se eu encher minha loja de Voyage, de Logan, vai ter mais. Tá? Eu acredito que seja... Não é que esse mercado diminuiu. Ele até diminuiu, mas não tanto. É mais pelo tipo de produto que a gente tem que acaba impactando menos. Entendi. Entendeu? Mas a gente atende. Vira e mexe, a gente tem lá essa experiência também. E para quem hoje, a gente está indo agora para o final, para quem quiser procurar a JCar, como é que encontra hoje vocês? Vocês estão na rede social? É pelo Instagram, JCar, @JCar Automóveis. É JCAR. JCAR, isso aí. J de João aí, vamos dizer assim, car, né? Abreviação de carro ou carro em inglês. Automóveis, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. @JCar Automóveis. Estamos no nosso site também, né? jcarautomóveis.com.br. E é isso, estamos aí. E no Byside? Estamos no Byside, segunda a sábado, lá direto. Tem uma boquinha lá. O que tem de bom lá? O filezinho mignon. Tem algum que o cara que vai assistir hoje já pode ir amanhã? Cara, a gente tem alguns assim. Vamos lá, vamos falar o que tá fresco. A gente tem T-Cross, cara, que é um carro que está sendo muito buscado, tá? Tá se consagrando aí no mercado, né? Como um SUV aí de altíssima qualidade, custo-benefício imbatível. A gente tem lá 2022, carro com menos de 30 mil quilômetros, 20 e poucos mil quilômetros. Maneiro. Um carro sendo comercializado aí abaixo da tabela FIP. Tá? Então, assim, uma excelente opção, um carro que tem garantia de fábrica, um carro, assim, podemos dizer, hoje... o que a gente chama no mercado, é um filezinho, é um carro que sem histórico, nenhum que possa desabonar o carro, entendeu? E tá lá disponível. Hoje é a nossa especialidade, cara. Hoje eu acredito que do nosso estoque todo, 80% são SUVs. E vocês não têm hoje, vocês hoje não trabalham com acessório? Não. Desde que a gente migrou lá no final de 2005, a gente saiu do acessório e foi para o automóvel, que a gente não voltamos mais a trabalhar com acessório. Hoje, o que a gente precisa de acessório, a gente terceiriza. Entendi. Porra, João. Ó, e se falar que viu você no Geralpod, o cara vai ganhar higienização, vai ganhar o quê lá? Um chaveiro? Higienização e chaveiro, todos já ganham. Mas se falar que viu aqui, vai ganhar transferência grátis. Vamos lá. Olha, rapaz, olha que hoje aí, não é pouco, não. Transferência, então, o cliente... que for lá e falar que viu no Geralpod. Falar esse nome aqui, a transferência é por nossa conta. Porra, maravilha, João. Prazerzaço. Prazer nosso. Porra, isso, muito bom receber. Muito bom. Como eu te falei, é interessante porque eu acho que eu me coloco muito no lugar do consumidor que realmente não entende nada. E eu acho que quem ficou aqui até agora, além dessa possibilidade de ganhar a transferência, eu acho que aprendeu muita coisa, vai descobrir essas dicas que você deu super valiosas, que eu acho que é muito importante a gente prestar informação. E principalmente essa garantia que você dá para o cliente da JCar de não comprar gato por lebre. Sim. E qualquer problema ele sabe que ele vai conseguir ter acesso a vocês. Eu acho que você não tem preço. Não, sei lá, só para completar, a gente tem até um aviso grande lá na loja, que é um grande diferencial, não parece, assim, a grosso modo, mas que é a recompra garantida, tá? Todo carro que eu vendo lá,
eu garanto ao cliente que a hora que ele quiser vender, eu recompro o carro dele. Obviamente... Dentro das condições boas. Dentro das condições e, obviamente, mediante a avaliação. Não é que eu vou devolver o que ele comprou, mas eu asseguro ele que eu tenho interesse em comprar o carro. Eu não vendo o carro que daqui a algum tempo ele quer vender, eu vou contar a história para ele dizendo que o mercado está ruim, que eu não estou comprando, que isso acontece muito. Na verdade, é porque eu sei que aquele carro ali ele tem algum problema. Todo carro que a gente vende, todo carro que está na prateleira para ser vendido, ele é apto a ser adquirido novamente pela empresa. Então, isso é uma garantia. Isso é mais do que, além de uma garantia, isso é um compromisso que você não vai vender uma coisa ruim, porque depois você não vai querer comprar uma coisa ruim, porque você não vai conseguir vender de novo. Exato. Então, é um ciclo, né? Tem que ter um ciclo virtuoso, no caso. Exatamente. O cliente ter a noção que ele pode voltar a qualquer momento. A gente está interessado em que ele volte, né? É muito comum a gente receber aquela ligação. De onde que me veio a ideia de colocar esse aviso lá na loja? Porque a pessoa comprava o carro e daqui a algum tempo ele ligava para a gente assim, olha, eu estou querendo vender meu carro, mas eu não sei se vocês compram. Parece que, assim, eu brinco com alguns clientes e falo assim, cara, olha só, o cara que vende bolo fabrica o bolo, né? O cara que vende camisa, compra camisa, manda 10 aí no fabricante. A gente que vende automóvel, não funciona assim, né? A gente precisa comprar também. Eu, para poder ter carros lá disponíveis a vender, eu preciso comprar. Então, toda ligação que eu receber para algum cliente querendo comprar, ela tem tanta... É tão importante quanto aquela ligação do cliente que quer comprar o carro. Só que o cliente que liga querendo comprar um carro, ele liga tranquilo, sabendo que é o nosso business. Mas o cara que quer vender o carro dele, ele tem esse bloqueio. Meio constrangido, tipo assim, né? Pô, não sei se você quer, eu não sei se você compra. Cara, é óbvio que eu compro. É óbvio que eu quero avaliar o seu carro. Eu quero ter essa oportunidade. Então, por mais que para gente que trabalhe com isso seja muito óbvio, eu percebi que para os clientes, para os amigos, até pessoas que não são clientes, mas são amigos, são familiares, o pessoal tem esse constrangimento de ligar para saber como é que você vai receber. Então, eu falei, cara, vou botar isso numa placa aqui. Compromisso. Além da placa, eu entrego um certificado para o cliente. Olha só, isso aqui é um certificado de recompra. Isso aqui... E vem funcionando. As pessoas vêm lembrando da gente. Eu preciso que ele lembre da gente na hora que ele for trocar. E não que ele tenha... Ou ele lembra... E não liga. Não, porque aí ele não vai querer. Como não vou querer, cara? Eu preciso. Né? A gente precisa ter carros aqui para serem vendidos, se forem bons, obviamente. Né? Se o carro tiver tido algum problema, a gente vai reavaliar. Mas a premissa básica é essa. A gente tem interesse em fazer o negócio e receber novamente aquele carro que foi comprado aqui conosco. Por maravilha. Gente, você que ficou aqui até agora, como eu aprendi, a JK, o João está dando aqui uma demonstração de como... E aí a gente já fala sempre aqui com grandes empresários, e eu sempre tento colocar aqui pessoas que prezem, né, pela honestidade, que prezem pela credibilidade. Por quê? Porque não adianta a gente chegar aqui e ter uma lorota, ter um papo furado. Então, é muito importante que ele tenha esse compromisso, porque eu tenho que ter o compromisso com você. Então, JK, está precisando comprar um carro, vai na JK. Não é pra você ir lá e comprar o carro, não. Você vai lá conversar, tomar um café, com a gente. Entendeu? Bater um papo, ver o que eles têm a oferecer. O shopping muitíssimo bem localizado, um ambiente muito legal. E você vai lá e você já vai chegar, pelo menos, conhecendo, você já vai ter... Ó, isso já é um diferencial. Você já viu a carinha dele aqui. Então você já vai saber a carinha dele. Você vai falar assim, ó, quero falar com o João... Ó, qualquer problema, vai falar com o dono do negócio. É muito mais fácil do que você chegar lá e não se esconde. Assiste o Celso Russomano, o canal do Celso Russomano e do Ben Mendes, que é outro cara que faz defesa do consumidor. A quantidade de furada que as pessoas entram com o carro. Então, assim, tem que ir num lugar de confiança. Beleza? E confia na gente também. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, compartilha. Sabe o que você faz? Manda no grupo dos amigos. Sabe aquele amigo teu que precisa, tá querendo comprar um carro? Manda para ele. Fala, ó, falei com um cara aí, ó. Vai lá conhecer esse cara. Acho que o cara pode resolver o problema. Beleza, rapaziada? Obrigado. Fica com a gente. Um abraço.